Com a palavra, vereador Igor Sardinha. Confesso. A gente vê no final, está assinado. Está colhendo a assinatura. Senhor presidente, as considerações que eu faço no dia de hoje, na realidade, estavam programadas para serem realizadas na semana passada, mas infelizmente, em virtude de não termos tido o espaço de fala no grande expediente pela apresentação do secretário de Fazenda e Controladoria, eu aproveito para fazer no dia de hoje. Na semana passada, na terça-feira à noite, nós tivemos aqui no município de Macaé a audiência pública para discutir a crise no fornecimento da merenda escolar. Não foi uma audiência pública do vereador Igor Sardinha. Fui o autor do requerimento, mas foi uma audiência pública aprovada por essa casa e, a partir de então, uma ação onde a Câmara de Vereadores de Macaé busca abrir um debate sério e aprofundado para, primeiro, entender o porquê chegamos nesse estágio. Segundo, termos as informações do que vai ser feito para que a crise seja vencida. E terceiro, depois de identificar os erros que foram cometidos, para que a gente trabalhe para que eles não ocorram de novo. Eu queria até aproveitar para fazer aqui um elogio público ao vereador Júlio César de Barros. Já fiz esse elogio a ele fora da sessão. Para mim, senhor presidente, o vereador Júlio César de Barros, depois de alguns mandatos, o vereador Júlio César de Barros, acho que ele chega no ápice da sua habilidade e desenvoltura no plenário. O vereador Julinho, ele está se portando de uma maneira com uma oratória tão firme, tão importante, que ele vem conseguindo, muitas das vezes, pedir a palavra na tentativa de defender o indefensável. Quando consegue, tem a coragem de chegar nesse ponto, é porque está no seu ápice. Eu elogio o vereador Julinho, porque é indefensável, senhor presidente. Se existe uma coisa já cristalinamente colocada aqui e que a população está percebendo, é a falta de transparência do governo municipal. Estamos aqui vendo o vereador Amaro falar de quanto tempo ele espera a resposta de um requerimento de VLT que ele não tem. E nessa audiência pública, senhor presidente, que era para a gente ter aprofundada discussão da merenda, não pudemos fazer o serviço completo, porque esse governo não teve representante. Falta transparência do governo até mesmo com sua base, porque ele tinha informado a sua base para a base comunicar aqui que ia estar todo mundo lá. Não, vereador, fique tranquilo, porque toda a equipe jurídica da prefeitura estará presente para dar todas as informações e esclarecimentos. Não estavam. Eles não são transparentes nem com os seus. E para piorar, 2 representantes chegaram a vir aqui, assinaram a lista de presença, entregaram os seus nomes para o cerimonial e na hora que a gente começou já não se encontravam mais. Senhor presidente, fizemos o debate aqui com vereadores, com o procurador federal representando o Ministério Público Federal, com o Conselho de Alimentação Escolar, com membros do sindicato, do CEP, dos professores, com diretores, pais de alunos. Obviamente, quando o governo foge do debate, foge dos esclarecimentos, algumas dúvidas ainda persistem. Mas depois de escutar esses outros órgãos fiscalizadores, que aí, um parêntese, sofre dos mesmos problemas que nós, porque também não tem respostas. O Conselho de Alimentação Escolar está até hoje sem os extratos para fazer as verificações se os repasses do governo federal estão indo para o destino correto da merenda, que o governo não manda para o Conselho. O Ministério Público Federal chegou aqui e falou: o primeiro ofício que eu mandei para saber informações da merenda já tem 6 meses, também não tenho resposta.
Fica claro que não existe transparência coisíssima nenhuma. Fica claro quando o governo municipal, menos de 24 horas depois, participa de uma audiência pública, de um tema importante também, que era a violência nas escolas, mas coloca aqui todo o seu staff, até o prefeito veio, prefeitos, secretários, subsecretários, mas não manda ninguém para a audiência pública da merenda. Fica claro que em uma era para se discutir soluções, na outra é para ele ser cobrado. A da cobrança acontece a fuga. Senhor presidente, eu quero só esclarecer alguns pontos que fiquem bem claros por que estamos vivendo a crise no fornecimento da merenda. O governo municipal, e aí é a primeira, não sabemos o porquê, queríamos perguntar isso na audiência pública, incluiu no edital de licitação da merenda em 2013 uma cláusula onde dizia que, independente do quantitativo de merenda fornecida pela empresa, ela iria receber 80% do valor total. Ou seja, a empresa, sabedora dos números, que a prefeitura também é sabedora, de que no ano que se atingiu o ápice, nos últimos 8 anos, o máximo que foi fornecido foi 65%. O máximo. Na grande maioria das vezes fica ali 55, 58, o máximo foi 65. O que a empresa fez? Fez a conta, eu tenho condição de abaixar o valor da merenda, porque eu vou ter um percentual aí grande, onde eu vou ganhar em cima de tudo, porque eu vou ganhar sem fornecer. Então ele abaixou do que era 32, virou 27. E aí, quando começa a se executar o serviço, depois de alguns meses de atraso, quando a prefeitura vai fazer o primeiro pagamento, a prefeitura vai lá e só paga o que a empresa forneceu. E começa a fazer disso a praxe. A empresa começa a sofrer com períodos, lógico, de dificuldades financeiras de manutenção do contrato, porque ela botou aquele preço diante dessa cláusula absurda colocada pela prefeitura, e aí, como artimanha, começa a colocar menos merenda nas escolas em pior qualidade. E aí começa o início da crise. Porque a crise atinge o seu apogeu agora, mas existem meses e meses já que esse plenário se posiciona. E por que, senhor presidente, que a prefeitura não se posicionou diante dessa má qualidade da merenda? Por que ela não notificou a empresa e foi para a quebra de contrato? Porque ela era sabedora que ela não estava cumprindo com a regra que ela mesma inventou. E, senhor presidente, a gente não sabe o porquê. Qual foi o raciocínio seguido para a criação da tal cláusula dos 80%? E aí, hoje a empresa é diferente do propagado. A empresa, depois de notificar a prefeitura, pedindo para que fosse cumprido a tal cláusula, e a prefeitura, sem responder, a empresa, não a prefeitura, entregou o contrato. Abriu mão do contrato. E aí, hoje essa prefeitura, também perdida, desorganizadamente, convive com o problema, sem saber, com orientações desencontradas dadas aos diretores. Os diretores estão reféns da desorganização nas escolas, cada hora é dito uma coisa. Ontem parte das escolas já tiveram que liberar os alunos mais cedo, hoje mais outras tantas estão fazendo o mesmo. Algumas estão sendo orientadas a ir até a empresa Aliminas pegar merenda, sendo que eu não vi nenhum contrato ainda, não vi de publicação nenhuma de qualquer contrato, qualquer procedimento administrativo envolvendo prefeitura e Aliminas. Senhor presidente, infelizmente, a audiência pública não conseguiu ter essas informações, tirar essas dúvidas que não são minhas, é da população. A população quer entender. E esse parlamento, que tem como uma das missões principais a fiscalização, ele não pode esmorecer.
Se ele não conseguiu, através da audiência pública, essas respostas, que a gente aqui esgote todas as possibilidades cabíveis e permitidas pela legislação para que a gente encontre as respostas e assim contribua para os encaminhamentos. Precisamos entender que licitação é essa, que relação foi essa com a empresa, o porquê desses problemas, para que a gente não fique andando em círculos e vendo a população, daqui a algum tempo, a gente continuar falando em problema de merenda escolar que vem afetando tanto as crianças, os alunos do município de Macaé. Muito obrigado, senhor presidente.